Daniela, ela continua ali pressionando o Memo sobre tudo o que aconteceu com a Olivia, só que ele continua dizendo a ela que logo que ele terminou a relação com a Olivia, ele deixou de falar com ela e que nunca ele soube que ela esteve dentro de uma prisão, e justamente logo depois que ela mandou aquela carta, nem naquela carta tinha falando nada que ela esteve presa. A Daniela, ela fica muito desconfiada e o Memo continua dizendo que ela mesma conseguiu ler essa carta e viu que nada lá estava se referindo que ela esteve dentro de uma prisão. A Daniela então diz a ele que era bom ele falar logo, confessar logo de uma vez que essa carta é tão falsa quanto ele. O Memo pergunta a ela se de verdade ela acredita em tudo isso. Daniela continua firme ali dizendo a ele que sim, que foi tudo isso que ele mesmo fez, ele mesmo escreveu aquela carta ali para que ele pudesse ter o pretexto perfeito ali para poder tirar a filha dela. Nos próximos capítulos da novela Meu Caminho é Te Amar, tudo começa logo depois que a Daniela marcou um encontro com o Memo e agora eles dois conversando, ele pergunta a ela o que foi que aconteceu, que ela quis falar com ele urgente e pergunta se está tudo bem, e ela responde que sim, que de primeiro quer logo agradecer por ele ter vindo para que eles dois pudessem conversar, e ele pergunta o que foi que aconteceu e ela diz a ele que queria falar sobre a Olivia, a mãe biológica da Isabela. Então o Memo, meio confuso, pergunta o que foi que aconteceu com ela. A Daniela então vai logo na titela e diz que ela precisa saber como que ele foi capaz de abandonar ela dentro de uma prisão. Ele fica calado sem entender e ela continua dizendo como ele foi capaz de abandonar ela logo depois de fazer ela acreditar que a filha dela havia morrido ainda no parto. O Memo fica muito confuso e diz a ela é o que e pede a ela que tenha um pouco de calma e tenta explicar para ele ali o que foi que aconteceu e pergunta a ela como assim que a Olivia esteve em uma prisão. A Daniela então questiona ele se agora ele vai querer ali fingir para ela que ele não sabia de nada disso. O Memo diz a ela que sim, que era lógico que ele não sabia de nada disso e de onde foi que ela tirou essa conversa que a Olivia esteve presa. A Daniela diz a ele que ele sabe muito bem que ela não fala nada só por falar, porque antes de tudo isso ali ela mesma verificou tudo. Ele fica calado e ela diz a ele que agora ele não venha tratar de enganar ela. O Memo diz a ela que não está querendo enganar ela, porque tudo isso aí é novidade para ele, porque logo depois que esse relacionamento ele com a Olivia se acabou, eles deixaram de se falar. Ele continua dizendo que logo depois de tudo isso, ele não soube mais nada da Olivia até que recebeu aquela carta dela outra vez. Daniela fica desconfiada e ele diz a ela que naquela carta não havia nada ali que mencionasse que ela estava presa e que ela mesma, a Daniela, ela comprovou, ela mesma leu aquela carta. A Daniela tenta encarar o Memo ali toda hora e diz a ele porque ele poderia fazer muito melhor e confessar logo tudo de uma vez por toda que essa carta ali é tão falsa quanto ele. O Memo, ele fica todo ali destrenado, sem entender o porquê que a Daniela tá falando tudo isso e pergunta se realmente ela acredita em tudo isso. Ela diz que sim, que acredita em tudo isso porque tudo que está escrito naquela carta, cada frase, cada palavra, foi ele mesmo ali quem inventou. Ela diz a ele que ele fez tudo isso para poder ter o plano perfeito ali para poder tirar a filha dela. Memo fica calado, sem saber o que responder, e a Daniela continua dizendo que ele fez tudo isso para poder enganar todos eles, para que ninguém soubesse que ele foi um homem miserável ali com aquela mulher. A Daniela, logo depois de ter ouvido todas aquelas mentiras do Fausto, ela se transformou por completo e agora fica acusando o Memo de uma coisa que de fato ela não tem comprovação, a não ser o que o Fausto mostrou para ela. Então ele vai com tudo para cima do Memo e diz que foi ele quem destruiu a vida da Olivia. Pessoal, antes de dar continuidade aqui, eu quero fazer uma pergunta a você: qual seria o melhor final para o Fausto, tendo em vista que ele está destruindo a vida da Daniela, do Memo e também, querendo ou não, da Isabela? Qual seria o melhor final para ele? Deixa tua opinião aí. Se você quer ver o Fausto pagar por todas as suas maldades, deixa aí o teu gostei, tá bom? A Daniela, logo depois de ter dito que foi ele o Memo que destruiu a vida da Olivia, ele começa a se revoltar e pergunta a ela se ela acredita mesmo que ele é capaz de fazer algo assim. Ela diz que sim, que tem certeza, e ele pergunta a ela que classe de monstro ela acha que ele é.
Daniela fica calada, revoltada, e ele diz que pensou que logo depois de tudo que eles passaram juntos, ela conhecia ele. Ela diz que sim, que realmente pensava que conhecia ele, mas que esse é um grande problema porque na realidade ela não conhece ele, nem muito menos sabe quem ele é. Ele fica calado e ela continua dizendo que por conta disso ela está com muito medo, aterrorizada ali pela sua filha e que por isso ela levou a Isabela embora. Ele fica sem entender nada e ela continua dizendo que ela só levou a Isabela para poder proteger dele. O Memo ele começa a ficar revoltado e triste ao mesmo tempo ali, mas a única palavra que sai da boca dele é ele dizer a Daniela que ele seria incapaz ali de fazer qualquer tipo de mal a Isabela. A Daniela, o negócio dela é só gritar ali e continua gritando com o Memo, dizendo que sim, que lógico, porque ela não iria permitir que ele fizesse nenhum tipo de mal para a filha dela. O Memo diz que a alma dele ali cortou em 1000 pedaços logo depois que ela gritou com ele, dizendo que não queria ele na vida dela. Daniela grita com ele novamente, dizendo que foi ele mesmo quem buscou tudo isso. Ele pergunta como assim eu busquei e ela diz que sim, que foi ele quem buscou tudo isso. Ele então começa também a gritar com ela e diz que ela pensa mesmo que tudo isso está sendo fácil para ele e fala que não há só um dia que ele não sente falta ali de sua filha. Ele continua falando que ele não consegue dormir sequer uma noite tentando entender aí tudo o que foi que aconteceu. Ele continua falando para Daniela que a Isabela estava muito animada ali, muito feliz ao saber que ele era o pai dela e que simplesmente da noite para o dia ali tudo se acabou. A Daniela novamente, só com aqueles gritos dela ali, falando para ele que sim, que tudo isso acabou porque agora todos eles sabem realmente toda a verdade. O Memo diz a ela que não tem nada a ver com isso aí, porque o que de fato está acontecendo é que ela e o marido dela se encarregaram de ir na cabeça da menina para colocar ela contra ele. A Daniela diz a ele que jamais faria isso porque a única coisa que eles fizeram foi dizer toda a verdade para Isabela. O Memo se revolta ainda mais e grita perguntando qual verdade, de que verdade ela está querendo falar ali. Ele continua falando que a única coisa que ela está questionando ele ali é que ele foi capaz de deixar a Olivia dentro de uma prisão e ela diz que sim, que é exatamente isso. Ele diz a ela que ela está falando tudo isso aí, mas que isso aí é uma grande de uma mentira. E antes que a gente volte para falar aqui deles dois, vamos lá no Fausto, que está revoltado com o Aaron, perguntando a ele como que ele foi capaz de perder para onde que a Daniela foi, e ele diz que infelizmente ele não pôde fazer nada porque na hora que ele chegou ali no sinal o semáforo ficou vermelho e ele não pôde passar, não pôde fazer nada. O Fausto diz ao Aaron que precisa saber imediatamente se esse caminhoneiro está ali se encontrando com a esposa dele, se ela, a Daniela, está se encontrando com ele nas suas costas. O Aaron diz a ele que ele pode ficar tranquilo, que ele não se preocupe, porque ele vai descobrir tudo. De volta lá na Daniela, que continua com os pedidos dela, dando grito de todo tamanho ali, por causa justamente foi dar ouvido ao Fausto. Então ela fica dizendo um monte de coisa com ele, dizendo que a única pessoa que está mentindo ali é ele. O Memo diz que pode jurar para ela, pela memória da mãe dele, que é a coisa mais sagrada na vida dele, que ele não tinha ideia que a Olivia estava dentro de uma prisão. Ela fica calada e ele continua dizendo a ela que ele não consegue nem acreditar que de fato isso aconteceu, e ela não quer nem saber, grita com ele novamente perguntando se ele vai continuar ali com as mentiras dele. Ele fica calado e ela continua dizendo que ela veio ali destinada para conversar com ele, lhe ouvir, mas que ele quer continuar com as mentiras dele, então tá tudo perfeito. Ela vai embora porque não tem mais nada para falar com ele e tenta até sair, só que o Memo segura ela e pede que por favor que ela espere um pouco mais. Então ela dá uma rabisaca ali e diz a ele que solte ela, que não volte a lhe tocar mais. O Memo ele começa a ficar muito amargurado e diz que não está entendendo o porquê ela olha para ele com esse ódio todo ali e como ela teve essa mudança da noite pro dia. Ela fica calada, sem saber o que falar, e ele diz a ela que pode acreditar que ele nunca enganou ela e que ele nunca soube que a Olivia esteve em uma prisão. Ela continua em silêncio e ele diz a ela que ela tem que acreditar nele, por favor. A Daniela diz a ele que ela esteve lá na prisão e que conseguiu falar com uma mulher que era a sua parceira de cela. Memo fica calado e ela diz que essa mulher contou para ela, para Daniela,
toda a história. Ele pergunta que história foi essa que essa mulher contou, e a Daniela grita com ele dizendo que ela contou toda a história verdadeira, o que de fato aconteceu, e que ele nem imagina ali a dor, o nojo que ela sentiu ao saber o quão ele é traidor. O pobre do Memo ali, ele diz até a ela que não está conseguindo entender nada. A Daniela então começa a dizer para ele que logo depois que ele e o Memo soube que essa mulher estava esperando um filho dele, ele fez ela acreditar que ele iria se casar com ela. Ele fica calado e ela diz que essa pobre mulher viveu ali uma grande provação justamente por culpa dele. Memo continua muito agoniado e sem conseguir falar nada. A Daniela diz a ele que logo depois de tudo isso ela acabou presa e doente com câncer, e que ela dia após dia ficava clamando ali, pedindo a Deus que levasse ela logo para o céu, para que ela pudesse se encontrar de uma vez por todas com sua filha. Ele continua em silêncio e ela continua acusando ele, dizendo que ele mesmo fez ela, a Olivia, acreditar que a filha deles ali nasceu morta. O Memo diz que é justamente isso aí é uma grande mentira. Só que a Daniela não deixa nem o Memo falar, toma a voz dele e diz que ele pegou, tomou a Isabela dos braços dela e depois entregou a sabe lá quem for para que ela pudesse ser adotada. Memo fica muito arrasado depois de tudo isso que a Daniela está dizendo, e ela continua acusando ele, dizendo que ele é um grande traidor, e pergunta se é desse jeito ali que ele quer provar que ele ama a filha. O Memo, ele fica muito arrasado, como já dito aqui, logo depois de tudo isso aí que está acontecendo, todas as acusações que ele sabe que não teve nada a ver, e ele diz a Daniela que se de fato tudo isso que ela está dizendo aí é uma verdade, então foi outro homem quem fez isso com ela e não ele, porque jamais ele teria capacidade de fazer algo assim. Ele continua dizendo para ela que a família dele pode provar para ela o quanto que ele amava a Olivia e o quanto ele sofreu ali logo depois que ela lhe deixou. A Daniela novamente volta a gritar com ele e diz que por favor que ele pare de mentir. Ele então pede a ela que por favor que ela olhe diretamente para os olhos dele e pergunta se ela acha mesmo que ele é capaz de abandonar uma mulher grávida. Ela fica calada e ele continua pedindo a ela para que diga agora mesmo se ele seria capaz de fazer tudo isso, e que ele pode provar para ela que uma das coisas que aconteceu é que ele renunciou ao relacionamento que ele tem com ela, com a Daniela, justamente logo depois de descobrir que a Úrsula estava grávida. Ela fica calada, agora começa, parece ali se bambear para querer acreditar nele, e ele continua dizendo que apesar que ele ama ela, a Daniela, com toda a sua alma, e diz que sim, que ele cometeu muitos erros, mas que ele não é o homem que ela está achando que ele é. Ela enche os olhos de lágrima ali e ele continua dizendo que ele jamais seria o homem que ela está achando que ele é, que ele jamais seria esse monstro capaz de abandonar uma mulher e sua filha. Ela continua com os olhos cheios de lágrimas ali, sem saber o que falar, ele também chorando, e diz a ela que por favor ela acredite nele, que ele não é capaz de fazer nada disso. Depois que ele se acalma um pouco, ele pergunta a ela como que ela soube que a Olivia esteve em uma prisão. Ela então começa aos poucos a explicar para ele que logo depois que o Fausto se recusava a querer mostrar a Isabela que ele é o verdadeiro pai dela, foi aí que ele mandou investigar ele, o Memo. Ele diz que sim, que lógico que tinha sido assim, nada pode surpreender ele mais. Ela então diz para ele que logo depois que ele começaram a investigar sobre a vida dele, não encontrou nada contra ele, mas foi aí que logo depois que ele decidiu investigar o passado da Olivia, e foi assim que eles descobriram essa tragédia. Aí o Memo diz a ela que então por causa de tudo isso acusaram ele, não é verdade? Ela diz que sim, e ele diz que o que mais está doendo nele é que eles fizeram a Isabela pensar o pior dele. A Daniela diz que só queria evitar que a filha dela viesse a sofrer e deixar ela machucada com tudo isso. A Daniela diz que também a Isabela acidentalmente escutou eles dois, ela e o Fausto, conversando lá no escritório, só que nem isso a Daniela percebe ali, que foi o próprio Fausto que incentivou a menina a ir lá escutar por detrás da porta. Daniela então diz ao Memo que acidentalmente foi isso que aconteceu. A Isabela escutou tudo, então logo depois de tudo isso foi onde as coisas se complicaram. O Memo diz a ela que por favor a Isabela precisa saber urgentemente que nunca, jamais ele fez nenhum tipo de mal à sua mãe biológica.
A Daniela diz a ele que, por favor, ele fique tranquilo que assim vai ser. A Isabela vai saber de tudo isso porque ela promete para ele. Ele pergunta a ela, chorando muito, e ela também chorando, pergunta a ela se então ela acredita nele. Ela quase nem tem força para responder, balança a cabeça e afirma a ele depois que sim. A Daniela diz que mesmo que não, ela quer acreditar nele, e o Memo diz que gostaria muito de falar com essa pessoa que ela mencionou, essa colega de cela da Olivia. Ela fica sem saber o que falar e ele diz que não vai parar até saber de verdade o que foi que aconteceu com a Olivia. Daniela continua sem saber o que falar e ele diz que precisa entender o que foi que aconteceu. O Memo continua dizendo para ela que ele precisa saber tudo o que foi que aconteceu e o que foi que houve para que ela pudesse parar em uma prisão e quem foi que tirou a filha deles dos braços dela. A Daniela diz que o coração dela está mostrando ali que ele, o Memo, está dizendo toda a verdade e que se ele quiser, eles vão agora mesmo lá falar com ela. Ele diz a ela que agora ele não pode porque ele tem uma carga para ir buscar e que ele não pode falhar de forma nenhuma e que as coisas não estão funcionando muito bem. Ela fica em silêncio e ele pergunta a ela o porquê que ela não acompanha ele no caminhão para ir pegar essa carga. Ela fica até sem jeito, sem saber o que falar e diz que não sabe o que fazer e ele diz que seria muito bom eles dois ir porque assim eles iriam conversando porque ele tem muita coisa para conversar com ela. A Daniela continua ali sem saber o que fazer e ele diz que seria muito bom porque ele tem que recuperar a amizade que eles dois tinham e pergunta se ela não gostaria disso. Ela fica em silêncio e ele continua dizendo que vai provar para ela que o Fausto está mentindo. Não esquece, pessoal, que todos os dias, assim que terminar Meu Caminho é Te Amar, temos vídeos novos de tudo que irá acontecer na sua novela preferida e clica nesse vídeo que está aparecendo para você, é mais uma novidade que ainda virá nos próximos capítulos de Meu Caminho é Te Amar. Agradecemos a presença de cada um de vocês, não esquece de deixar o seu gostei, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.